Olá, dermatologista! Estamos na cobertura do EADV 2025, maior Congresso Europeu de Dermatologia. E hoje vou trazer para você pontos importantes que foram falados no segundo dia do evento, começando de cicatriz hipertrófica e queloidiana. Nossa abordagem sempre multimodal, não utilizar apenas uma técnica. E aí a gente tem dois pontos principais. O primeiro ponto é a prevenção. Como é que a gente vai prevenir cicatrizes queloidianas e hipertróficas e como que a gente vai tratar essas cicatrizes. Então, começando pela prevenção. Assim como falei para vocês no Congresso Brasileiro de Dermatologia, teve essa abordagem também. O uso da toxina botulínica nas bordas da lesão, ainda dentro do operatório, então intraoperatório, em qual momento? Após a sutura. Então, a aplicação de uma unidade a cada 1 centímetro na borda da lesão, ali intraoperatório, para prevenção de cicatriz hipertrófica ou queloidiana. É claro que você vai avaliar a possibilidade disso, tem um custo, então você tem que avaliar se isso é viável para o seu paciente, se não é viável para o seu paciente, qual é a chance dele desenvolver uma cicatriz inestética, né? Dependendo da região, se a gente pega aqui região external. Então toda a nossa avaliação dermatológica é fundamental. Mas a aplicação intraoperatória é bem interessante. E após essa palestra, eu conversei com uma cirurgiã, amiga minha, cirurgiã plástica, e a gente estava conversando de outras coisas, e eu conversei sobre isso com ela. E ela falou, nossa, na cirurgia plástica a gente faz isso frequente, toda cirurgia plástica praticamente a gente já faz isso, já é a rotina. Então, acho que a gente trazer isso, vou te dizer, não faz parte da minha rotina dermatológica, do dia a dia, não, mas acho interessante trazer até mesmo para a nossa rotina dermatológica do dia a dia, essa prevenção, claro, avaliando toda a situação da possibilidade disso ser feito, tá bom? E aí agora falando do tratamento de uma lesão já, uma cicatriz hipertrófica ou queloidiana. Então, lesões hipertróficas, principalmente, que podem ser tratadas sem a abordagem cirúrgica, é realmente a aplicação da triamcinolona, injetável mesmo na lesão, e a gente vê ali a questão da melhora. Pode-se também aplicar a toxina botulínica nas bordas e fazer a aplicação da triamcinolona na lesão, tá? Não sei se eu comentei a frequência da aplicação da toxina botulínica. Gente, tem um ponto, eu acho que eu já comentei isso com vocês, do congresso. Não sei se eu falei só na rede social. Nossa, a gente fica com a cabeça, assim, a mil, porque o congresso tem inglês, né? E só que diferentes sotaques, não é um inglês daquele com sotaque que eu estou habituada, né? Que é o sotaque ou americano, ou então inglês. Então, sotaques diferentes. Nossa, teve palestra de sotaque neozelandês, nossa, aquilo a gente fica ali com a cabeça, né, ali prestando atenção. Então vocês me desculpem se tiver algum erro aqui na minha fala de português, ou se eu voltar ali no anterior, e qualquer coisa você coloca suas dúvidas aqui embaixo, e lembrando que a gente vai ter a nossa grande live, que é ao vivo, que aí a gente discute, e aí fica muito mais ali fácil da gente trocar as experiências, tá bom? Então vou voltar ali na toxina botulínica em relação à questão da frequência de aplicação. Então aplicou intraoperatório, vai aplicar também uma vez por mês. Aí não teve consenso, tem palestras que falaram 45 dias e tiveram palestras que falaram 30 dias depois. E no geral, você vai precisar de fazer 3 sessões, né? Então 3 meses durante aquele período cicatricial, mas pode ser necessário, principalmente no caso de uma reabordagem cirúrgica já de uma cicatriz queloidiana, de fazer até 6 meses de aplicação. Então, aí tem um custo, né, gente? Uma vez por mês fazer essas aplicações, beleza? Então, voltando ao tratamento específico já de uma cicatriz que seja queloidiana e que você tenha que fazer a abordagem cirúrgica. Então, a abordagem cirúrgica para correção, ela ainda é feita, né, ainda é a modalidade importantíssima quando você tem uma queloide uma queloide que é necessário a abordagem cirúrgica. Então refaz a cicatriz, aplica-se nas bordas a toxina botulínica e logo no pós-operatório vai iniciar o uso de corticoide tópico 2 vezes por dia. Aí vai utilizar o corticoide tópico 3 dias seguidos e depois o colega apresentou o trabalho dele com imiquimoide.
Isso mesmo, o problema do imicmod tópico é que ele pode machucar. Então ele falou o seguinte, depende de como que tá a cicatrização. Às vezes você vai ficar usando corticoide um pouco mais de tempo. Quando ele cicatrizou, você entra com... Cicatrizou, não tá com a ferida aberta, tá? Entra com imicmod tópico, 2 vezes por dia, e lembrar sempre de hidratar essa pele depois. E aí você pode usar o imicmod em ciclos. Então você usa 3 dias, aí você para, hidrata essa pele, pode até usar um corticoide depois e vai acompanhando para ver a necessidade de se fazer novamente depois de um tempo, depois de 15 dias, depois de um tempo você aplicar de novo o imicmod para modular aí essa cicatrização. Então isso eu achei muito interessante. E os tratamentos que nós fazemos também com laser ablativo. Então, já está formada a hipertrofia, você pode utilizar, ou então está se formando a queloide, um laser ablativo. Mas o que foi apresentado é a associação do laser de CO2 um laser Erbium e de poder se fazer um drug delivery com corticoide por cima. Então, fazer a abordagem dessa cicatriz já com drug delivery, com um resultado ali bem satisfatório em relação à melhora já daquela cicatriz. Então, essa abordagem laser de CO2 mais laser Erbium combinado com drug delivery de corticoide por cima, interessantíssimo na abordagem das cicatrizes queloidianas e hipertróficas, lembrando que não é que você vai fazer um laser de CO2, um laser Erbium sobre uma cicatriz queloidiana. Você vai tratar essa queloide primeiro, às vezes vai ter que reabordar cirurgicamente, e você tem que esperar a cicatrização para fazer o laser de CO2 e o laser Erbium, para que tenha essa melhor resposta, tá bom? Então, essa sequência muito interessante no tratamento de cicatrizes. Aliás, interessantíssimo, porque foi um tema muito relevante no Congresso de Dermatologia do Brasil e agora também no Congresso Europeu em diferentes palestras. Vamos continuar na cosmiatria, vamos falar então sobre dano solar e efélites. Aliás, já vou colocar aqui junto melasma. Então, primeira coisa, a base é uma fotoproteção rigorosa. Aliás, um ponto de atenção que foi falado em diversas palestras é em relação à abordagem dermatológica da fotoproteção. A gente não pode simplesmente falar para o nosso paciente, olha, usa protetor solar, aí usa qualquer protetor solar. Não é assim. A gente tem que individualizar o tratamento, tem que avaliar a rotina, tem que avaliar custo, tem que orientar o nosso paciente que ele deve evitar a exposição solar que não seja necessária, orientar sobre ficar na sombra, uso de roupas de proteção. Então, isso tudo é fundamental. Não simplesmente prescrever um protetor solar e falar para usar de 2 em 2 horas. Aliás, teve uma palestra hoje que vou colocar um comentário aqui. É nosso, né, gente? Nosso aqui entre colegas dermatologistas, que eu acho bem interessante. Que é o seguinte, a maior parte das palestras, pelo menos as palestras que eu assisti, né, os colegas não tinham muito conflito de interesse ali relacionado àquela palestra específica. E tem os simpósios, assim como os nossos congressos mesmo, tem os simpósios direcionados das empresas, e que geralmente ocorrem ou ao fim do dia, ou então no intervalo ali do almoço, né? Então, daquela mesma forma que são os nossos aqui, né? Que funciona aqui dos nossos. E aí, num dos simpósios patrocinados, uma empresa, que é uma empresa forte no laboratório cosmético, né, de cosméticos e de proteção solar, foi falado sobre a questão da fotoproteção e foi enfatizado a questão de que a fotoproteção adequada contra a luz visível deve ser direcionada à luz visível do sol. Quando a gente está prescrevendo um protetor solar, porque no nosso caso a gente prescreve um protetor solar, a gente deve avaliar a rotina e deve se lembrar que o UVB não atravessa vidro. Então, se é um paciente que ele está exposto em um ambiente fechado, a gente vai pensar ali para ele em relação ao UVA, e em relação à proteção de luz visível do sol e não de luzes artificiais. Embora haja todo eu ia usar uma palavra que talvez seja incorreta, uma falácia, mas embora haja toda uma repercussão em redes sociais sobre a luz visível de luzes artificiais, na dermatologia isso ainda não tem uma implicação prática. Quando a gente fala de skincare, de manchas, então também não tem implicação prática nenhuma. O que tem é da luz visível do sol. E um ponto fundamental será que o nosso paciente que está trabalhando,
por exemplo, em um ambiente fechado, se a gente impor a ele essa rotina de se aplicar um protetor solar, pensando em prevenção de envelhecimento e prevenção de fotodano, né, de manchas, que a gente está falando de um FPS com um largo espectro UVA, e que tem a proteção de cor, com os óxidos ferrosos para a luz visível, se entrar ali pela janela dele, né, se tiver em um ambiente que tem essa necessidade, a cada 2 horas é viável. Então, são pontos a se pensar, isso num simpósio patrocinado pela indústria, né? Então, assim, mesmo num simpósio patrocinado pela indústria, que a gente sabe que tem um viés ali de ter um estímulo, né, para que a gente acabe fazendo mais, não houve isso, não se falou, na verdade se falou que a gente deve se combater essa desinformação, que é a proteção solar com o uso de protetores solares para luzes artificiais, tá? Então isso é importante. E lembrando que quando a gente fala disso, né, dessa proteção em ambientes fechados, a nossa grande preocupação é com os danos estéticos, né? Por quê? Porque a gente sabe que o câncer de pele, ele vai vindo uma exposição solar que vai ser geralmente em ambientes abertos, e que a gente, neste ponto, deve sim colocar muita ênfase no uso de protetor solar de maneira adequada. Então, vejo isso na minha prática e estou trazendo aqui essa interface, que muitas vezes o paciente ele se preocupa tanto nisso de usar a cada 2 horas ou de passar um pozinho só por cima, que não vai efetivamente proteger, mas quando ele está exposto ao sol de maneira efetiva, que para os meus pacientes, rotina de consultório, diferente da medicina do trabalho, que eu até vou falar com vocês que foi fantástico hoje uma coisa, mas diferente da medicina do trabalho, dos nossos pacientes de consultório, a gente não tem essa questão de uma exposição solar tão intensa, e aí eles, quando vão para o momento de lazer deles, às vezes esquecem de reaplicar, e aí é que mora o perigo, né? Então, a gente sabe disso, e a gente deve dar atenção a eles quanto a isso, tá bom? Então, falando disso em relação a essa questão da fotoproteção adequada. Além disso, foi falado do tratamento para FLs, o que fica de padrão ouro é luz pulsada mesmo, mas laser também. Lembrar que o cosmético para FLs, ele tem uma ação muito limitada, não é que você não vá utilizar cosméticos, é importantíssimo utilizar um sabonete adequado, uma hidratação adequada da pele e a questão da fotoproteção adequada, lembrar sempre, eu quero que sim, se vocês me verem, cada vez mais que vocês me verem, vocês vão entender o quando eu dou ênfase a isso, porque eu acho que a gente fala muito de proteção solar para os nossos pacientes, mas muitas vezes a gente não orienta corretamente. Muito bem. Isso pode ser um assunto para a gente até para um videocast, né? Interessantíssimo. Muito bem, mas vamos lá. Vamos voltar aqui ao nosso congresso segundo dia. Então, fotoproteção adequada, hidratação e sabonete adequado para FL, de tratamento mesmo de tecnologia de luz intensa pulsada ainda vindo como um carro-chefe, e também pode se utilizar laser ali para efélides. Melasma, foi falado do ácido tranexâmico oral, 250 miligramas 2 vezes por dia, então ali essa dose de 250 miligramas 2 vezes por dia. E aí, nesses casos, o uso de um tratamento tópico, que pode ser um tratamento medicamentoso, aí a hidroquinona, ela entra aí como um carro-chefe, lembrando da fórmula de Kligman, além da hidroquinona também pode-se usar um renovador da pele com ácido retinóico, e também o uso de um corticoide para ter ali também uma ação até clareadora, então utilizado como medicamento. Se falou do ácido azelaico, no nosso país o ácido azelaico ele é também considerado um medicamento, tem países que não é considerado um medicamento, o uso do ácido azelaico também é indicado, e os cosméticos, né, então a gente entra naqueles clareadores clássicos, tiamidol, entramos no ácido tranexâmico tópico, entramos nessa abordagem aí, lembrando que melasma deve ser cada vez mais tratado como uma doença crônica, então isso foi falado, né? Temos que falar com os nossos pacientes que é igual uma pressão alta, hipertensão, igual diabetes, e que tem que ter essa abordagem crônica, e que a fisiopatologia do melasma, hoje a gente tem um entendimento melhor dele, embora não seja um entendimento da complexidade toda, mas a gente sabe que não é um distúrbio exclusivo da pigmentação da pele. Então nós temos que tomar cuidado com a inflamação, temos que tomar cuidado com toda aquela parte
relacionada ao envelhecimento local, a uma elastose, né? Hoje até o envolvimento, sabemos o envolvimento dos sebócitos em relação ao melasma, mas o tratamento ele ainda não avançou tanto, a gente mantém aquele nosso tratamento do melasma com as possibilidades terapêuticas que nós já abordamos aqui várias vezes. E também a questão que também já abordei aqui com vocês, falei no nosso Congresso Brasileiro, que é de tratar também a área de melasma como uma área fotoenvelhecida. Então, a gente cuidar daquela área ali, fazendo um estímulo de colágeno, para tentar ter também uma melhora da pele no local. Além disso, foi falado de hipercromia periorbicular, né, que são as olheiras, que é necessário o diagnóstico médico, então é necessário que a gente saiba o que está acontecendo ali. Quando a gente tem uma hiperpigmentação local, como que é esse pigmento? Esse pigmento, ele é um pigmento melânico, ele é um pigmento de hemosiderina. Quando é um pigmento melânico, a gente pode sim usar clareadores, que são os mesmos clareadores tópicos que a gente utiliza na face, claro que com cuidado para essa região, para dar hidratação local, mas muitas vezes a gente tem uma associação de uma hipercromia com formação de bolsa, ou então com o pronunciamento do sulco, e aí a gente vai ter que fazer preenchimentos, ou então até mesmo com uma flacidez local. Então, essa abordagem ali também multimodal ali dessa região. E eu vou aproveitar aqui para a gente entrar num assunto que era um assunto que quando eu vi o cronograma, eu falei, essa palestra eu quero estar presente, que é do Mesobotox. Então, vamos falar de Mesobotox. Mesobotox, ou microdoses de Botox. Para quê, gente? Para que faz isso? Com o objetivo de pegar a derme ali, não o músculo. Então é muito superficial. Faz uma diluição e vai se aplicando microgotinhas na derme. O dispositivo que o colega utilizou é um dispositivo de 19 agulhas e ele entra numa profundidade de 1 milímetro. Quais foram as indicações que ele falou? Para flush da rosácea, para pele oleosa com diminuição daquele sebo, para poros dilatados e para a qualidade geral da pele, com efeito assim de glow, sabe? O que ele mostrou de evidência, o que ele falou de desafios? Primeiro, trazendo aqui que é um médico, que ele faz isso na prática dele, que ele é um estudioso sobre o assunto. Então, ele trouxe diversas dificuldades que ele teve, diversos efeitos colaterais que ele teve ao longo dessa jornada dele para implementar esse uso do mesobotox, que ele chama, né, ou microdoses de botox. Desafios, gente, a profundidade. Então, falando já da parte desafiadora, né? A profundidade. Ele falou, se a gente aprofunda muito, pega músculo e aí dá assimetria, e aí a gente tem que tratar essa assimetria depois. Outro desafio, qual é a diluição? Então, é muito difícil. Ele falou que ele não chegou ainda a uma diluição que ele acha que é a diluição ideal. Ele utiliza a diluição de 20 unidades para 1 ml, então isso é a diluição que ele utiliza de forma geral, de 20 unidades para 1 ml. Outro desafio, frequência. E frequência de aplicação. Então, vai durar quanto tempo, de quanto em quanto tempo que a gente vai ter que aplicar. E o dispositivo que vai utilizar. Ele falou que ele já utilizou diferentes dispositivos. O dispositivo que ele está utilizando agora, eu queria poder mostrar para vocês, mas como acho que vocês já devem ter visto nas redes sociais, a gente não podia fotografar, a gente não pode filmar, nada disso no evento, e em respeito a essa recomendação, né, eu não trago para vocês aqui. Mas qual que é o dispositivo que ele usou? É aquele dispositivo que ele é como se fosse uma de tatuagem, só que não é de tatuagem. Ele é com agulha, 9, né, agulhas ali, e que você consegue colocar o líquido dentro e que você vai fazendo assim, ó, carimbando e apertando, carimbando e apertando. É naquele formato de carimbo que a gente tem nos congressos, tá? A gente levemente injeta, você coloca lá dentro, levemente injeta. É aquela agulha, aquela seringa, desculpa, que vem com um dispositivo de agulhas e que a gente coloca o líquido lá dentro. Não é o de tatuagem, não. Esse dispositivo que ele está utilizando. Ninguém perguntou depois se poderia usar de tatuagem ou não. A gente sabe que esse dispositivo de tatuagem é muito nosso, do Brasil, né? Foi até falado em algumas palestras, não nessa, mas até citando os casos brasileiros. Mas trazendo para esse dispositivo que ele utiliza.
E em relação aos efeitos, é também um desafio, porque ele falou o seguinte, embora ele mostrou alguns estudos, haja uma satisfação, não é espetacular o resultado. Então, diferente da toxina botulínica para musculatura, e que ele falou que a gente pode fazer em associação sem problema nenhum, é diferente. O resultado, ele não é um resultado tão satisfatório assim. É um resultado sutil. E o que ele vê resultado principalmente? Ele vê resultado principalmente para o flush da rosácea, mas lembrando que a telangiectasia não vai melhorar, é só aquele flush mesmo. Ele vê resultado para aquela flacidez acentuada com aquelas linhas finas, com melhora da qualidade de pele. Então, ele faz a aplicação no rosto todo para melhora do glow. Vê uma melhora no aspecto dos poros dilatados. Por quê? Porque ali você dá uma relaxada no músculo eretor dos pelos, você dá uma relaxada e o aspecto do poros em cima da pele, anatômico mesmo, ele melhora nesse sentido. Vê pouquíssimo resultado para oleosidade e ele não sabe se é uma boa indicação para oleosidade, não. E até para o rejuvenescimento geral, ele não vê efeito lift. Ele falou que é muito pouco, muito difícil. Inclusive, após a palestra dele, quem palestrou foi um colega falando de efeito lift com aquelas aplicações em terço inferior de Nefertiti, que ele falou, olha, não vão falar para os nossos pacientes que é efeito lift, não. Vão falar que dá uma melhora do contorno, e dá mesmo uma melhora de contorno, mas o efeito lift mesmo não acontece. Então, nem com a aplicação muscular, tá, gente? Agora eu tô falando aplicação no terço inferior. Eu achei muito interessante essa palestra de microbotox. Embora eu gostaria muito de que ele tivesse resultados fantásticos, a gente sabe que a gente tem alguns desafios na nossa prática cosmiátrica, né, dermatológica. Um deles é essa flacidez, assim, essa pele fina, essa flacidez. O outro é o flush da rosácea, que a gente tem muita dificuldade prática. A gente faz luz pulsada, a gente faz laser para telangiectasia, lembrando que o microbotox não age na telangiectasia, mas a gente sabe que é desafiador. E eu tenho muitos pacientes que não gostam de fazer luz pulsada, porque tem que ficar fazendo, não gostam de fazer, enfim. Eu acho que aí vem uma boa possibilidade futura. Eu não sei se vou aplicar na minha prática, talvez aplique até nos nossos ambulatórios da AFIA, né? Mas vamos ver, mas achei bem interessante. Você sabe, né, a gente está aqui ainda no evento, os artigos eu peguei, quais são os artigos, vou dar uma estudada nos artigos e trago isso para vocês, dentro do curso de atualização também, e aqui na nossa vida aqui dos nossos perfis, tá? Falando então, voltando a essa parte da cosmiatria, de papada, não sei se foi hoje ou se foi ontem, que teve tratamento da flacidez aqui dessa região, que tem acontecido muito mais procura, principalmente pelos emagrecimentos que estão acontecendo. Então é um grande desafio na cosmiatria essa flacidez dessa região. E o que os colegas estão fazendo é o que a gente faz também, né? O mundo é interligado, né? A gente fala isso muito de evento. Tem muita novidade, mas não pode ter novidade demais, senão a gente está muito desatualizado, né? E o que é feito? Ultrassom microfocado, com resultados que não são animadores, mas é o que tem para fazer, e muito radiofrequência microagulhada para essa região, e também o microagulhamento dessa região, trazendo ali resultados que não são espetaculares, mas que são de melhora da qualidade da pele, e o que o tratamento mesmo seria o tratamento cirúrgico, mas que nem sempre está indicado, né? Então, bem interessante isso, desse ponto, é o que a gente acaba fazendo mesmo por aqui, e que traz aí essa expectativa. Entenda, alinhe expectativa com o paciente, tá? Que às vezes o paciente acha que vai melhorar totalmente essa região. Não vai. Não são os resultados que a gente tem, tá? Então, aí os pacientes às vezes falam até assim, nossa, eu já fiz. Isso, quantos pacientes que eu tenho que me vêm com essa fala? Nossa, mas eu já fiz, eu não vou falar nome de equipamento, mas já fiz ultrassom microfocado, algumas vezes eu não tive resultado nenhum, só pegou o meu dinheiro. Não, teve resultado, só que é o que é possível. Às vezes você estaria pior se não tivesse feito, sabe? Então, alinhar essa expectativa é importante. Hoje eu acabei ficando mais nas palestras de cosmiatria, mas nós tivemos uma palestra sobre novas tecnologias diagnósticas na dermatologia maravilhosa, com 3 frentes principais: a microscopia focal, que é como se fosse uma biópsia óptica da pele, que ajuda muito na diferenciação de melanoma.
Na patologia digital com inteligência artificial, sim, fantástico, fantástico, e no diagnóstico molecular. Vamos falar sobre isso. Foi sensacional essa palestra, assim, é daquelas palestras que vocês, quem já me conhece aqui já sabe que eu amo essa questão de novas tecnologias, de inteligência artificial, totalmente disruptora essa palestra, em vários campos. Primeira coisa, microscopia cofocal vai ser a realidade, já é a minha realidade, eu já solicito a microscopia cofocal para diagnóstico em alguns pacientes, né? A gente sabe que tem um custo, tá? Então tem que ver, é uma realidade, mas não vamos entrar nessa questão toda das regionalidades, da questão do custo, porque aqui a minha realidade atual é que o plano de saúde ele não cobre e que os pacientes acabam fazendo particular esse exame. Mas como se fosse uma biópsia ótica da pele, né? Ele vai fazendo os cortes assim na pele e consegue para a gente trazer muito a questão da extensão, a questão da gravidade, de melanoma, lentigo melanoma, muito importante, facial, mas também de carcinoma basocelular, e é bem interessante ali, porque a gente já tem utilizado na prática da microscopia cofocal. E tem também o uso da inteligência artificial na patologia. Isso é algo que né, já, eu acho que não tem dúvida do implemento, né, disso, que seria. Hoje a gente tem as placas que tem a histologia, né, que muitas vezes a gente quer uma segunda opinião, tem que buscar, tem que trazer, levar para o outro. Então, o que é hoje que ele trouxe para a gente? Utilização de tecnologia para escanear essas placas, trazer em imagem de alta resolução, com uso de inteligência artificial, mas imagens de alta resolução e armazenamento digital. A analogia que ele fez é como se a gente pegasse as nossas fotos de papel e transformassem ela para o digital. E aí isso permite um compartilhamento dessas imagens de forma muito mais adequada, até para análise de um outro colega ou até depois para o aprendizado da própria inteligência artificial. Porque a gente sabe que isso é uma das dificuldades da inteligência artificial, que já está sendo superado. Aliás, eu vou falar que já está sendo superado das informações que eu tenho desses de congresso, porque talvez já tenha sido superado, tá? Talvez eu esteja falando uma coisa ultrapassada, que é a leitura da imagem ali, um banco de dados de imagem. Então, você teria várias imagens, teria uma inteligência muito mais apurada por trás disso e uma facilidade muito maior em compartilhamento dessas imagens, em análise dessas imagens. Fantástico, fantástico, fantástico. E no diagnóstico molecular, genético, eu sei que eu já estou me alongando e daqui a pouco vocês vão ficar até cansados aqui, mas vou falar desse porque foi sensacional, sensacional. Já existe equipamento que faz isso, o equipamento já está em uso em alguns centros da Europa, eu não sei se está em uso em algum centro do Brasil, eu desconheço, tá? Se você conhecer também, você coloca aqui para mim, mas eu vou pesquisar se já está em uso aqui no Brasil, que é o seguinte, a ideia é, a gente está fazendo as análises diagnósticas da pele da maneira errada. Então, eu vou também usar a analogia que ele utilizou. É como se, quando a gente olhasse para uma pele, né, de patologias, a gente tivesse uma biblioteca onde a gente tivesse que organizar os livros nas estantes. O que a gente tem feito? A gente tem pego aqueles monte de livro e a gente tem separado por cor. Então, nós colocamos todos os livros verdes nessa prateleira, todos os livros vermelhos nessa, e assim por diante. Mas essa divisão é uma divisão que não faz muito sentido, porque ali entre os livros verdes pode ter história fictícia, pode ter livro de viagem, pode ter livro de medicina, enfim. É uma classificação que, a analogia que ele utilizou, é uma classificação que ela não é tão prática assim. E agora, com o diagnóstico molecular, a gente vai conseguir fazer uma análise que é uma separação desses livros de uma maneira muito mais prática. Como isso? Como? Vou te explicar. Hoje, através de biópsia da pele, mas a evolução vai ser através de raspado, faz a biópsia da pele, faz a análise molecular dessa pele. E ali eles vão trazer para a gente qual que é o predomínio de acometimento da doença. Por exemplo, um predomínio de acometimento, de aumento de reação TH2, por exemplo. Então, está tendo um aumento de reação TH2, nós vamos tratar como droga-alvo
aqui tem ação em TH2. Então, a gente não vai mais separar. Tem aumento de TH17, a gente não vai mais separar entre psoríase, dermatite atópica, como a gente faz. A gente vai colocar qual que é a dominância da doença do ponto de vista molecular e fazer tratamentos com terapia-alvo. Assim. Tem mais nada a dizer. Achei fantástico. Como disse, hoje ainda é algo que não é da prática, mas é algo já implementado. E assim, é sensacional, ainda mais nesse mundo de terapia-alvo que nós temos vivido, com cada vez mais medicações e cada vez mais estudos direcionados. Então, assim, hoje foi um dia intenso, tivemos isso também que trouxe para a gente toda essa visão nova de que vai ser o futuro da dermatologia, como que nós vamos trabalhar de forma diferente com o tempo. E uma das coisas que eu vou utilizar aqui agora para você, que eu falo muito com os meus alunos que estão começando na dermatologia, que é o seguinte: o que a gente tem que aprender é a aprender. Porque, gente, se eu for lembrar do que eu aprendi quando eu estava aprendendo medicina ou que eu estava aprendendo dermatologia, muita coisa mudou, mas muita coisa mudou, muita coisa mudou, muita coisa mudou. Mudou fisiopatologia, entendimento da fisiopatologia, né? As doenças continuam, mas o entendimento da fisiopatologia, os tratamentos. Então, assim, a gente tem que estar sempre mesmo se atualizando, sempre aprendendo. Isso é gostoso, isso é bom, né? Eu acho, eu sou um entusiasta, né? Mas eu acho isso muito bom. Tá certo? Então, ó, nos vemos na live, hein? Não se esqueça da live, mas também nos próximos vídeos aí dos próximos dias de congresso. Até lá!